casamento, para mim, era uma instituição falida. Uma pessoa possessiva, uma pessoa ciumenta. Nós chegávamos a comemorar um dia sem briga. Nós queríamos estar juntos, só que aí quando chegava em casa, era um inferno. Meu nome é Iris Fernandes, tenho 32 anos e sou empresária no ramo automotivo. Eu cresci no lar que, materialmente falando, nunca me faltou nada. Porém, me faltou o afeto, aquele carinho de um pai, que é o que eu esperava. Eu tinha minhas amigas como referência e eu via a tratativa de como era o pai para com elas. E eu queria aquilo, só que comigo era o contrário, era totalmente diferente. Eu cresci vendo meu pai com agressões verbais à minha mãe, com palavras que a ofendiam, que jogavam ela para baixo, e isso me fazia muito mal. Conforme eu fui crescendo, a minha infância, a adolescência, isso também começou a ser esse tratamento começou a ser comigo. Então toda a referência masculina que eu tinha vinha dele, que não era uma referência tão boa. Então, além das agressões verbais, se tornaram algumas agressões físicas também. E eu cheguei até uma época a ficar com o rosto marcado por conta dessa agressão, que foi algo que me machucou demais. Eu acabei pegando mensagens do meu pai com outra mulher, com outras mulheres. Trocavam mensagens. E isso me fez ter cada vez mais ódio dele. E eu achava que os homens eram todos iguais. Que os homens, eles iam trocar mensagens com outras pessoas, os homens iam xingar, né? E era essa imagem que eu tinha. E eu acabei criando uma barreira dentro de mim, tentando ser uma pessoa superior. Do lado de fora, para mim, eu era a maioral. Eu era aquela pessoa que estava acima de tudo e acima de todos. Mas dentro existia um vazio muito grande e existia uma insegurança muito grande. Tive muitos relacionamentos, mas nenhum dava certo. E nesses relacionamentos, eu acabei me tornando aquilo que eu mais detestava no meu pai, o que eu via no meu pai, que foi aquela pessoa controladora, uma pessoa possessiva, uma pessoa ciumenta. Quando eu conheci o Bruno, eu tinha acabado de terminar o relacionamento, então não tinha nem me curado dele ainda. E começamos a trocar algumas mensagens, mas eu sabia que ele namorava. E eu já não gostava disso, porque eu tinha imagens do meu pai e eu repeti. Então, se já existia uma insegurança, imagina uma pessoa que estava sendo a outra. Quando eu conheci a Iris, as personalidades batiam muito de frente. Então eram duas pessoas com personalidade forte. Isso era difícil. Eu não sabia administrar isso. Nós fomos morar juntos, logo no começo. E toda essa bagagem que nós trazíamos acabou impactando diretamente no nosso relacionamento. Então, quando ela gritava, tentava gritar mais. E tudo aquilo que eu mais temia de um casamento ou de uma vida a dois, que era ver as brigas do meu pai e da minha mãe, acabei potencializando isso de uma forma enorme no meu relacionamento. Aí você olha aquela referência e fala, por que eu vou casar? Eu posso assumir todas as responsabilidades e não casar, porque se casar ou não vai acontecer a mesma coisa. Nós chegávamos a comemorar um dia sem briga. Eu falava para ela, olha, parabéns, hoje nós passamos o primeiro dia sem brigar. Num mês, uma semana, eram todos os dias. Vinham os pensamentos, será que não tem como ser feliz? Será que não tem a possibilidade de ter alguém, de alguém me amar, né? Será que não existe a figura masculina, né? Então, pulamos todas as etapas, atropelamos tudo. Não teve fase para se conhecer, não teve fase para o namoro. Eu tinha necessidade de saber se ele estava trabalhando ou não. Ele me mandava fotos, porque eu não acreditava no que ele estava falando. E existia aquela saudade. Nós queríamos estar juntos um com o outro. Nós até às vezes momentos assim bons, nós trocávamos mensagens. Eu não vejo a hora de chegar em casa, eu quero te ver. Só que aí quando chegava em casa, era um inferno. O casamento para mim era uma instituição falida, que na verdade não tinha resultado. Para mim
Na verdade, não importava a parte espiritual de um casamento. E, aliás, para ser bem sincero, eu nem entendi o que era isso. Fuçando, né? E-mails, procurando, porque a minha vida era procurar um problema. Eu encontrei. Nos e-mails do Bruno, eu encontrei uma troca de mensagens com a ex dele. E foi quando ela falou pra mim que ele tinha mandado um presente pra ela, o mesmo presente que ele comprou pra mim, e tinha escrito uma carta de amor. Apesar de eu ter ido em centro espírita poucas vezes, ou quando era criança, eu sempre tentava falar com Deus, por mais que acho que ele não me escutava, ou eu não era o certo para falar com ele. E falei com ele sinceramente, falei, Deus, se for para ser dessa forma, se for para ser com ela que o Senhor quer que eu viva, que esse relacionamento dê certo, no dia de amanhã o Senhor acorde ela diferente, que aconteça algo diferente, porque aquele dia estava insuportável. Foi um dia assim terrível. Quando chegou no dia seguinte, uma prima minha, que já frequenta a Igreja Universal, ela me mandou uma mensagem e falou assim: estou indo lá no Templo de Salomão, você não quer ir com a gente? E foi quando eu decidi chamá-lo. Eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi falar com ele. Eu falei: Bruno, É lá que eu acredito que vai dar certo. Mas respeito a tua opinião, respeito a tua religião. Eu parei para pensar um pouco, demorei alguns minutos, tinha acabado de acordar, falei para ela, se você acha que vai dar certo, se você acha que lá tá a solução. Depois que eu entrei na reunião, eu escutei a reunião, claro, tinha pontos que ainda me causavam um pouco de estranheza, um pouco de divergência, mas eu saí tranquilo. Sabe quando você sai relaxado, com uma paz diferente? Eu falei, é estranho para mim, mas me fez bem. E passando alguns dias, eu me lembrei das palestras da Terapia do Amor, que acontece às quintas-feiras, e convidei também para a gente acertar nosso relacionamento. Na verdade, o foco principal era consertar o relacionamento. E eu vi que meu relacionamento me comparava muito com a minha profissão. Tudo para você fazer bem feito, você tem que ter uma ferramenta. E aí eu fui descobrindo a ferramenta aqui dentro da Igreja Universal. As palestras. Foi muito importante também as reuniões de sexta-feira de libertação. E eu achava que os problemas que a gente estava enfrentando é porque eu não era casada. Resolvemos nos casar. Casamos no civil, né? Casamos com a bênção do altar. Só que depois de um tempo eu percebi que aquele vazio ainda continuava dentro de mim. Durante esse período que nós viemos à igreja, eles sempre falam do Espírito Santo, né? E como eu não entendia muito sobre isso, nós fomos aprendendo, eu fui escutando, e fui entendendo o que eu tinha que fazer. Me livrar dos erros, dos pecados. Foi quando ele desceu sobre mim. Foi uma vigília, foi algo que, assim, é até engraçado de falar, mas é difícil expressar para alguém, porque você se acalma, entra uma paz, você fica feliz. Em seguida teve o jejum de Daniel, onde eu me preparei para receber o Espírito Santo. Foi numa quarta-feira, numa reunião do Bispo Macedo. Foi quando ele falou: o Espírito Santo, você não vai sentir. Você não vai ter uma emoção. Não é uma sensação, não é um sentimento. O Espírito Santo é a fé. E foi quando eu falei para ele: Senhor, eu já entreguei tudo que eu sou. E até hoje eu esperava sentir o amor do mundo. E não é isso. É uma certeza. E eu falei assim: e eu tô aqui. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso do Senhor. Foi uma paz, uma certeza. Aquele vazio que tinha dentro de mim foi preenchido. Depois que ela recebeu o Espírito Santo, o tipo de tratamento e como nós nos lidamos e podemos conversar e falar um para o outro: olha, eu gosto disso, eu gosto dessa forma. Se for uma crítica, se for esse relacionamento, esse encaixe só com o Espírito Santo. Porque se você depender do seu eu, você vai atropelar tudo de novo, vai botar sua vontade à frente e nada vai dar certo. O Espírito Santo hoje
é aquele que me guia. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que me basear nele. O Espírito Santo, para mim, hoje, ele é tudo. Ele é meu guia, ele me completa. Naqueles dias que mais difíceis, ele me consola, ele fala comigo. Ele tem sido meu melhor amigo, ele tem sido um pai, um marido, ele tem sido meu tudo. Então hoje tem um companheirismo muito maior. As diferenças estão lá, mas a união também, que é o Espírito Santo. E agora que os dois têm, é super tranquilo de conviver. Hoje eu me resolvi com meu pai, a gente tem uma relação muito boa, afetiva, com a minha mãe, com meu irmão. Hoje a minha família, realmente eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor.